O Vasco chega a Belém do Pará, foi recepcionado calorosamente pela torcida vascaína paraense no aeroporto. Amanhã às 9h30 encara o Remo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 18ª rodada, precisando da vitória. A gente fica às vezes aqui inventando, ou vê torcedores inventando desculpa para o futebol apresentado pelo Vasco, como lesão, suspensão, desfalque. Hoje eu vou mostrar para você que não é só o Vasco que passa por isso. Todos os times estão passando por dificuldade com sequência de jogos, viagem, jogadores suspensos, lesionados. Vou trazer um panorama do que está acontecendo no Remo. Se no Vasco a gente comemora a volta do atacante Germancano, lá eles estão lamentando a perda do seu melhor atacante, Felipe Gedós, que vinha com 1/3 dos gols do time paraense na competição no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem também o Marco Júnior, que é emprestado pelo Vasco, não vai poder jogar por causa de cláusula contratual. Enfim, vou trazer tudo para vocês. Vou mostrar aqui o depoimento do treinador falando dessa sequência com as dificuldades de perda de jogadores, e também um atacante do Remo que falou aí que vai enfrentar um Vasco multicampeão e com a camisa pesadíssima. Tudo isso depois da vinheta. Um jogo difícil, né? O Vasco é um time que é multicampeão aí, né, brasileiro, títulos internacionais também, tem uma camisa muito pesada, de muita história, muita tradição. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para você, pro canal. Então, contando sempre com o seu joinha. Eu só quero o seu like, que é fundamental para eu continuar trazendo vídeos aqui no canal. Então não esquece de deixar o joinha. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Beleza? Vamos falar dessa partida importantíssima. O Vasco encara o Remo amanhã. Já chegou em Belém, vou deixar imagens aí do aeroporto, onde você vê passando ali o Germancano. Tem também o Ricardo Graça, que é um jogador que voltou agora da seleção olímpica, ganhou o ouro olímpico, deu uma atenção especial aos torcedores. Enfim, uma torcida ali, ou bastantes torcedores no aeroporto para recepcionar os jogadores do Vasco. Você vê que mesmo o Vasco com todos esses problemas, mesmo o Vasco na segunda divisão, mesmo o Vasco sendo maltratado por pessoas que gerem o Vasco, o torcedor ainda mostra ali o tamanho da força que tem esse clube, essa instituição no Brasil, fora dele, em todas as cidades. O carinho é muito grande com o Vasco da Gama, independente de qualquer situação, tá bom? Então tá aí o registro, o Vasco que encara o Remo amanhã. A gente falou de todas as dificuldades do Vasco, inclusive na escalação, na prévia da escalação que eu dei aqui no vídeo passado, eu falei que o Zeca pode ser deslocado para o lado direito, porque o Riquelme volta a ser opção, ele volta de lesão, então ele vai ter, o Riquelme pode ter a improvisação do MT na lateral esquerda. Quem falou isso foi o próprio Lisca e na entrevista de pós-jogo. Então, ele pode fazer isso. Ou não, ele pode manter o Zeca na lateral esquerda e entrar com o menino, o garoto Tenório, na lateral direita, que jogou até na última partida. Então, o Caio Tenório pode ter oportunidade de entrar como titular também. O Zeca, que não vem agradando muito na lateral esquerda. Aliás, o Zeca, que não vem agradando de forma alguma. Vamos torcer para que ele consiga jogar um bom futebol contra o Remo. O Remo que vem também de uma sequência de jogos, viagens, problemas. O Remo, só no departamento médico do Remo, você tem o zagueiro Fredson, que não joga, o lateral direito, Thiago Enes, que não joga, o volante Pingo, e o outro lateral direito, o Wellington Silva, que jogou contra o Goiás, sentiu e foi substituído, provavelmente não joga também. Então só aí 4 desfalques. Depois você tem o meio atacante Felipe Gedós, que é a referência no ataque, é o jogador com 4 gols na competição. O time do Remo tem 12 gols no campeonato, então você vê que o cara fez 1/3 dos gols do Remo na competição. E o volante Marco Júnior, mas não vai jogar por causa de cláusula contratual. Ele foi emprestado, então ele não vai jogar contra o Vasco da Gama. Não vamos ver aí, lei do ex, com o volante Marco Júnior jogando contra o Vasco da Gama.
O técnico do Remo, depois da partida contra o Goiás, foi perguntado sobre a sequência, os problemas, o desafio de enfrentar o Vasco, e ele falou aí, vou deixar um trecho para você assistir. Isso é Série B. Não tem jeito, a cada 3 dias praticamente a gente vem jogando, vem viajando. Isso demonstra também sinais através de lesões. Nós estamos tendo também um momento do campeonato que os cartões amarelos também estão dando suspensões para vários atletas, então a gente tem que gerir esse ciclo de novo de vários jogos, pontuar o máximo possível, como nós fizemos hoje, para terminar o turno bem. Você viu aí, né? Isso aí serve de recado para os passadores de pano que às vezes ficam tentando achar argumento para poder justificar o mau futebol apresentado pelo Vasco nas partidas. A gente viu aí, o Vasco jogou uma partida horrível contra o Vitória. Mas teve a chuva, o campo estava alagado, mas estava alagado para os dois e o Vitória amassou o Vasco no segundo tempo. Acho que tem que ter intensidade, tem que ter vontade. A questão física, para mim, ela ainda é um déficit no Vasco da Gama. Depois a gente viu, a gente ganhou a última partida jogando em casa, mas a gente foi também acuado pelo Vila Nova. O próprio técnico Lisca falou que o time sentiu desgaste, porque jogou com 2 a menos contra o São Paulo, porque vem de uma sequência pesada, mas todos os times estão viajando pra caramba, enfrentando sequência pesada, e eu acho que o Vasco ainda é um privilegiado, porque de todos esses times ainda tem um elenco mais caro da Série B. Elenco, não tô falando time, tem times aí que só tem o time. Olha o Náutico, que já sentiu perda de jogadores quando não joga o Chiesa, é um time que não joga aquele futebol maravilhoso que estava jogando. Nas últimas 4 partidas venceu nenhuma, 1 empate, 3 derrotas, tomou 10 gols e só fez 2, vem sofrendo desgaste, caindo na tabela. Isso, lógico, abre o campeonato, fica aberto para que os times que estão lá embaixo consigam chegar na liderança, e o Vasco tem que pontuar, tem que ganhar do Remo, e vamos parar com desculpa de porque tá desfalcado, porque tá viajando demais, porque fulano não joga. Todos os times da Série B estão enfrentando problemas. Todos os times da Série B estão enfrentando a pandemia, a falta de recurso, a perda de jogadores, a sequência de jogos. Então isso não é desculpa. Tem que entrar, e quem entrar tem que atropelar, tá? Então tá dado o recado com relação às desculpas dadas para o futebol não jogado dentro de campo. Por isso que quando a gente abre aqui vídeo de pós-jogo, a gente esculhamba, porque a gente está revoltado, cansado de ver o Vasco jogar dessa forma, e tem uma meia dúzia de babaca que não entende, que fica tentando arrumar desculpa para tudo isso que a gente tem visto aí no Vasco, tá bom? Vou deixar um outro trecho aqui. Se as pessoas dentro do Vasco não respeitam, não sabem, não acreditam no tamanho do Vasco da Gama, eu vou deixar um depoimento do atacante do Remo, o Renan Gorni, que falou aí de enfrentar o Vasco, do tamanho do Vasco, a camisa, um time multicampeão. Qual é a perspectiva dele para esse confronto, tá bom? Fui muito feliz na batida e poder, ter contribuído com o gol de empate. Sim, vão ser, acho que, nem 3 dias de descanso de um jogo para o outro, viagem e tudo mais, mas a gente está habituado com isso, a gente sabe de como que é o nosso calendário, jogo atrás de jogo, como falei, estamos habituados, temos que chegar lá do Baianão e mostrar a força que a gente tem dentro de casa, respeitando o Vasco, logicamente, mas sabendo que a gente tem condições de poder chegar lá, fazer um grande jogo e sair vitorioso. É um jogo difícil, né? O Vasco é um time que é multicampeão aí, brasileiro, títulos internacionais também. Tem uma camisa muito pesada, de muita história, muita tradição, mas assim como eles têm a deles, a nossa também tem tradição. A gente, como eu falei antes, nós temos que respeitar sim, mas lá dentro de campo são 11 contra 11, vamos fazer o nosso melhor para sair vitoriosos e temos totais condições disso. Então tá aí, Vasco e Remo, Remo e Vasco, amanhã às 9h30, sexta-feira, vamos torcer pela vitória do Vascão. Eu quero convocar você para 2 lives, ainda estou confirmando, mas provavelmente hoje às 8 horas
Vamos estar eu, Léo Lacerda e o Pedrão lá na Voz do Vascaíno e espero você. E depois a nossa live simultânea aqui às 9 horas com o professor Mariotti, canal Expresso da Gama, e o Valente, canal Bora Vascaíno. O Eduardo também pode estar com a gente, que é do canal Opinião Vasco. Vamos resenhar sobre essa partida, todas as coisas que estão acontecendo no Vasco. Quero mandar um abraço para os maranhenses vascaínos. Recebi muita mensagem da galera do Maranhão, muito forte aí o torcedor vascaíno no Maranhão. Um grande abraço. E assim como eu falei que eu quero um representante do Maranhão na Série A, eu acho legal também ter um representante do Piauí e da Paraíba na Série B. Eu acho que está na hora do Nordeste mostrar aí a força no futebol, a força de um povo guerreiro que luta com alegria, que luta com disposição e às vezes, ou muitas vezes, é injustiçado, tendo aí o futebol, ou o foco do futebol sendo em Minas, no Rio de Janeiro, e a gente precisa olhar para outras regiões também que fazem um trabalho muito bacana. Então, um abraço para o Nordeste, um abraço para o Sul, um abraço para o Centro-Oeste, um abraço para o Norte, um abraço para todos os vascaínos que curtem o canal Vascaíno do Cerrado. Fique com Deus e saudações vascaínas.